Eu sou Marcelo Pavan, da Idequality, proprietário, e hoje eu vou mostrar para você um conceito que eu sei que está muito estampado nas empresas, mas uma boa parte delas não entendem efetivamente o que é isso. Então, para a gente saber o que é valores, né, o que são valores, eu resolvi explicar de uma forma bem simples e bem didática para que você entenda como que é a construção desses valores. Por que, que os valores são tão importantes? Você vê na empresa assim, visão, missão e valores. Porque é através dos valores que nós decidimos, é através dos valores que nós nos comportamos. Então, entender o que é valor é entender a nós mesmos e entender a empresa, como que a empresa toda funciona, né? Não é só tecnologia, não é só equipamentos, robô, não é só isso. Existem pessoas. Enquanto você tiver pessoas interagindo, minimamente que seja, você vai ter que se deparar com os valores, ou seja, que é a forma como a empresa age. Mas como é que nasce tudo isso, tá? Nasce de uma coisa chamada moral, né? Então, toda essa construção nasce com uma coisa chamada moral. O que são moral? Moral são leis. Moral são leis, que podem ser leis explícitas, ou seja, leis escritas, ou até implícitas, né? Por exemplo, eu não faço esse tipo de coisa porque não acho legal. Minha família toda não faz, então eu também não faço. Mas está escrito em algum lugar? Não. Alguém em algum momento tinha um comportamento, alguém perguntou por que isso não era feito, ela colocou a opinião dela, eu aceitei, o outro aceitou e o outro aceitou e pronto. Todo mundo tem esse mesmo comportamento dentro de uma determinada situação, tá? Então, o que é isso? Isso é uma lei intrínseca, ou seja, ela não está escrita em lugar nenhum, mas alguém em algum momento determinou e disse qual era o motivo e as pessoas naquele ambiente acabaram concordando com aquilo e tendo o mesmo tipo de comportamento. E nós temos as leis que são escritas, leis, procedimentos, NRs, como você queira chamar. O que é isso? Isso determina como aquilo, ou aquela empresa, ou aquele processo, né, ou aquele ambiente deve se comportar para que se funcione bem. Então, o fritar dos ovos da lei é fazer com que aquilo funcione bem. O que é funcionar bem? É manter o bom convívio entre as pessoas, entre a sociedade. Então, a lei ela existe para isso, para estabelecer limites. Isso pode, isso não pode, isso está certo, isso está errado. Tá? E os motivos por quê é o que levou à construção da lei. Ok? Então, a partir do momento que eu tenho uma lei, que eu tenho um procedimento, que eu tenho como ter um determinado comportamento, aí cabe a mim aceitar e me comportar diante daquela lei, para que ela realmente se cumpra e que a gente tenha ali um bom convívio. Esse é o conceito, tá? Esse é o conceito filosófico, inclusive, né? Então, assim, agora, o que é esse meu comportamento diante da lei? É a minha ética. Então, agora a gente entra com a ética. Está atrapalhando o... Desligar um pouquinho, que vai ficar mais fácil, né? Então, eu tenho a moral, então eu tenho a minha ética. O que é a ética? A ética é a atitude perante a lei. A ética é a minha atitude perante a lei. Entende? Essa é a ética. Então tá claro como é que a gente está construindo as coisas? Moral são as leis, procedimentos, etc. É o que vai reger o comportamento. A ética é o meu comportamento perante elas. E a cultura? E aí você está vendo que tem uma construção, né? Então tem um conjunto de leis, né, que regem determinados processos ou comportamentos. Eu entendo isso, concordo com isso, começo a trabalhar ou conviver dentro dessas leis. A partir do momento que eu faço isso, eu tenho uma questão chamada cultura. Tá? De novo aqui, deixa eu apagar para ficar mais fácil. Então agora o que eu tenho aqui? Eu tenho a cultura. O que é a cultura? A cultura estabelece os valores, aquilo que eu acredito.
né, que vai moldar o meu comportamento de forma voluntária. Entende? Voluntária. Então agora chegamos à construção da cultura. Por que muitas empresas emperram e têm muitos problemas? Porque não é falta de conhecimento, não é falta de equipamento, não é falta de tecnologia, não é falta de informação, não é falta de nada disso. É isso aqui, ó. É entender essa estrutura. Porque se você está dentro de uma empresa, de repente, porque você precisa trabalhar, mas você não concorda com várias coisas, provavelmente a sua atitude aqui não vai refletir o que a empresa quer. E aí você vai ter problema. E a cultura vai estabelecer o valor. Valor tem que ser voluntário. É porque eu acredito naquilo. Então, a partir do momento que eu e um grupo de pessoas que estamos, por exemplo, dentro de uma família ou dentro de uma organização e ali tem leis previamente estabelecidas por alguém que tem um motivo dizendo qual é o certo e errado, você tem que construir o certo e errado. Então você constrói a lei e você estabelece o comportamento dela. Aí eu me começo voluntariamente a me comportar de acordo com essa lei e eu tenho uma atitude ética. Moral, lei, ética, comportamento. Depois que eu faço isso, dentro dessa convivência, a gente vai moldando o ambiente. Então todo mundo está com essa ética, está com esse valor. O que molda? Molda a cultura da família, a cultura da organização, certo? E isso tem que ser um comportamento voluntário. Vai chegar uma hora que ninguém precisa fazer. A lei ela está lá para ser olhada, para ser entendida, mas vai chegar um momento que você nem precisa dela. Já virou um comportamento inato seu. É como andar de bicicleta. No começo é difícil, mas depois que você aprende, você anda sozinho. É exatamente isso. Vira um comportamento seu. Eu acho interessante, trazendo um trecho aqui da Copa agora, que teve, dos jogadores do Japão. Que fala assim, nossa, nós ficamos impressionados como vocês deixaram tudo limpo, tudo organizado. Aí foram entrevistar o técnico do Japão e foram perguntar isso para ele. Ele falou assim, mas isso pra gente é cultura. Se a gente pegou organizado, a gente vai deixar organizado. É o 5S, né? A gente vai deixar organizado e vai deixar limpo. Ninguém precisa pedir. A gente entendeu. Se nós chegamos e já estava limpo, lei, tá limpo. Nós entendemos que isso é bom, eu vou me comportar para manter limpo. Ética, de forma voluntária. Pronto, virou uma cultura. Entende? A questão de onde nascem os valores, valores é um comportamento voluntário que eu tenho diante das leis daquele lugar. Ok? Espero que você tenha gostado e tenha compreendido isso, porque isso pode parecer simples, mas se você entender e colocar em prática, pode mudar muito a sua vida e a sua convivência dentro da organização. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Eu sou Marcelo Pavan, criador da metodologia QV360. Até mais.